Olá pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa, né? Hoje um especial que a gente vai falar de um autor muito importante que é William Morris. William Morris é um autor fundamental, assim, do final do século XIX. Ele, por algum motivo obscuro, assim, a carreira dele é muito complexa. Ele tinha, digamos assim, as produções dele têm um alcance muito amplo e são bastante variadas, né? Ele tem contribuições, por exemplo, em relação às questões de restauração de monumentos históricos, com Viollet-le-Duc, né? Polêmicas, se você deve restaurar, se deve manter como está, como fazer essa restauração. Ele tem questões políticas a respeito, por exemplo, da alienação do trabalho, que são bem relevantes até hoje, em que ele questiona, por exemplo, a ideia da produtividade industrial, né? Quer dizer, se a produtividade industrial, essa alienação motivada pela produtividade industrial, ela não seria deletéria, né, para os trabalhadores, e se digamos assim, um regime de produção que valorizasse a criatividade do trabalhador, criatividade tanto coletiva quanto individual, não seria o ideal. Isso bem antes das teorias do Marx sobre alienação mais, digamos assim, refinadas, né, ficarem mais populares. Ele também escreveu bastante sobre arquiteturas. Ele criou uma ideia muito importante no desenvolvimento do design contemporâneo, que é a ideia da artes de ofícios, né? Isso tem escolas, né, que tinham esse nome no início do século, mas o que tem de importante é você aproximar a produção industrial da produção artesanal, por um lado, e por outro, aproximar o estudante de design da do chão de fábrica, né, da área produtiva. Isso é simplesmente uma gigantesca revolução. Só por isso Morris digamos assim, é conhecidíssimo em escolas de arquitetura da vida. Ele também tem uma produção artística vinculada ao pré-rafaelismo, principalmente relacionada à pintura, né? E, enfim, é uma produção vasta, né? Ele escreveu muito. Na escrita, ele antecipa as fantasias medievais. É curioso que ele não é pesquisado nesse tópico em particular da literatura, nem pelos tolkienianos, digamos assim, acadêmicos, nem pelos tolkienianos dos fã-clubes da vida, que tem os pau no YouTube, né? Que preferem pesquisar as relações do Chesterton com o Tolkien, que tinham visões, só eram semelhantes em questão religiosa, mas tinham visões dentro da religião bem diferentes do que o ateu, né, Morris e o Tolkien, tem muito mais relação. E então ele é um autor sui generis, pioneiríssimo em várias áreas diferentes, né, de design, a literatura, a fantasia, né, contemporânea, literatura de fantasia contemporânea. E uma das áreas que ele tem uma contribuição particularmente expressiva é a produção de livros. No final do século XIX, ele fundou uma editora chamada Kelmscott Press, publicou alguns poucos livros, não sei se tem 30 livros no catálogo, nem, não chega a isso, eu acho. Mas é uma editora fundamental. A Kelmscott Press, ela tinha uma visão revolucionária da produção de livros, da, digamos assim, estruturação do livro, que ganha uma espécie de aura, como se fosse um objeto arquitetônico quase, né? Daí essa ideia da catedral de papel. É uma ideia que o Edward Burne-Jones usava. E isso acabou, de uma forma ou de outra, tendo uma influência muito grande em editoras menores, em private presses, em editoras independentes, de uma forma ou de outra, que continua reverberando até hoje. Né? Quando a gente pega um livro como o da Zagava ou da Monte Abraxas, elas têm reverberações desse universo morrisiano, ainda que indiretas. É mais ou menos como os filmes O Sétimo Selo ou Sete Samurais, né? Eles reverberam na cinematografia, mesmo que indiretamente. Não, eu fui influenciado não por aqui. Não, mas esse foi influenciado por Morris, né, por exemplo. Então, vários grandes designers de livros, né, se inspiraram no Morris por anos e anos, e mesmo que eles tenham levado
a questão da produção de livros para outro caminho, né, não exatamente o mesmo caminho do Morris, ainda é, digamos assim, fundamental e de imensa importância às realizações do William Morris nesse campo. Pois bem, vou falar então do Morris produtor de livros, né? Então ele fundou a editora Kelmscott. Essa editora tem um livro que é a referência estética do morrisianismo em forma de literatura, em forma de livro, que é o Chaucer, Kelmscott Chaucer. Era um livro gigantesco, né? Esse aqui é da Atelier Editorial, é um livro que tem um formato bonito e grande, mas o Kelmscott é maior ainda, né? Aquele formato realmente fólio. Era um livro inteiramente, ele era ilustrado com decorações, né, nas margens e com, eu não sei nem se tem algumas imagens, tem algumas aqui, né? E com capitulares. Aqui tem alguns exemplos do trabalho de Morris como designer de livros. Aqui esse aqui é do William Caxton, né? Mas é mais ou menos isso. Como vocês podem ver, as margens são decoradas, os títulos aparecem enormes, a fonte que tem capitulares também e tem ilustrações. O Kelmscott Chaucer, né? Ele tinha ilustrações do Burne Jones. Não vai ter aqui, eu acho, mas ele tinha ilustrações, né? Aqui tem uma página do Kelmscott Chaucer. Né? Essas fontes, então, essa aqui, por exemplo, ela foi desenvolvida especialmente, né? E o Morris, ele tinha um sistema de desenvolvimento, porque assim, tem um ponto que é importante, que ele vai aparecer bastante nas publicações do Morris, que eu vou comentar aqui, que são uma das poucas em português disponível. Eu acho que é praticamente a única. A outra, além dessa, é o Novidade de Nenhum Lugar, que eu vou comentar daqui a pouco. E essa em francês, que é um estudo sobre Morris, né? Alentadíssimo. Morris livreiro, só Morris livreiro, mais nada, né? É um estudo sobre Morris livreiro. O Morris também era adepto da Liga dos Comunistas, né, da Internacional, e ele conheceu pessoalmente, leu e foi amigo tanto do Marx quanto do Engels, né? Pois bem, tem uma questão importante no Morris, porque o Morris ele foi discípulo do John Ruskin, que foi discípulo do Thomas Carlyle, né? Quer dizer, não foi bem discípulo, mas enfim, era uma, digamos assim, uma tradição intelectual inglesa que tinha uma visão da Idade Média com um lastro historicista. Isso também é forte no pré-rafaelismo, né? Então eles viam, né, eles trabalhavam aquelas imagens com uma intensidade histórica, com poucos elementos alegóricos ou irônicos. E isso agastava, irritava, enfadava os franceses, né? Então, por exemplo, Octave Mirbeau, a gente tem um programa já sobre Octave Mirbeau, ainda pretendemos lançar ele em breve no Brasil, mas o Octave Mirbeau, que é um escritor decadentista importantíssimo, fundamental, ele costumava dizer que essa visão pré-rafaelita era ridícula. Era uma teoria que substituía a arte, era uma visão que ele chamava de larvista, né? No sentido de ser uma coisa assim, informe, como uma larva. Então, havia ataques pesados a essa visão, né? E aí a gente pode pensar, se ele defendia a Idade Média, William Morris, se ele era igual a esses imbecis que defendem a Idade Média, como cujo falecimento fez aniversário recentemente, Olavo de Carvalho e outros, né? Teve uma influencer que ficou conhecidíssima na internet por defender uma influencer que tem cara que sai do ar-condicionado do estúdio, entra no ar-condicionado do carro dela, que deve ser um SUV enorme, defendendo a Idade Média, né? Como a Idade Média era melhor e tal. William Morris não era esse tipo de imbecil, né? A visão, a questão medieval para ele era uma questão de trabalho e de ideia de comunidade, né? Que é algo que ele herdou tanto do Carlyle quanto do Ruskin. Óbvio que você pode criticar essa visão, é possível criticar, mas ela está mais na base de algo semelhante ao que o Pasolini, a maneira como o Pasolini vai criticar a sociedade industrial,
e é uma crítica totalmente válida do Pasolini, como a do próprio Morris. São críticas informadas, como eu disse, inclusive pelo próprio marxismo, do que você realmente alinhavar com um certo neoconservadorismo que é completamente estúpido, né, do ponto de vista da análise histórica séria. Então, o que, que o Morris fazia, por exemplo, para produzir esses material aqui que eu mostrei, como que é o do Scott Chaucer, ele fazia o seguinte, ele valorizava muito este material aqui, os incunábulos medievais, né? Ele tinha uma certa desconfiança de produção em massa, né? Em produção muito automatizada, né? Ou muito seriada. Então, para ele isso tinha pouco de artístico. Como eu falei, algo completamente aberto ao debate. Aliás, algo que se debate hoje, né, em relação à inteligência artificial, por exemplo. Então, ao livro renascentista, ele preferia do Bodoni ou do Aldo Manúcio, né? Ele preferia esses livros medievais, né? Esse Genson, principalmente, era esse livreiro, na verdade, era esse artesão que produzia incunábulos, que é um parente do livro, tem uma estrutura semelhante, mas não tinha caracteres impressos, né? Como vocês podem ver, era tudo manuscrito. E o que, que o Moyes fazia? Ele pegava essas páginas, não existia scanner, então ele fotografava e ele projetava na parede para estudar tantas capitulares, olha como essa capitular é bem feitinha, né? Quanto as próprias letras, o espaço entre as letras e a imagem. Todos esses elementos ele conseguia ver através de lanternas mágicas, né? Através de projetores de lanterna mágica de alta potência, alguns já elétricos, né? Início do século XX, final do século XIX, na verdade. Ele projetava e ele conseguia estudar. Inclusive, parte deste livro aqui são seminários em que ele via ser uma coisa simplesmente maravilhosa, né? Infelizmente não existia ainda cinematografia na época do Morris para você filmar esses seminários lindos, maravilhosos, com ele projetando fotografias da coleção de incunábulos dele, que era na época uma das coleções mais completas e melhores coleções de incunábulos de toda a Europa. Ele doou, evidentemente, a família doou para a Biblioteca British Library, enfim, né, para outras instituições, alguns foram até vendidos, né, mas imagine isso. E a biblioteca dele era aberta, ele era socialista, né? Então, os incunábulos eram disponíveis. As pessoas que faziam os tipos, por exemplo, eles tinham acesso a esses incunábulos para entender se a fundição do tipo estava correta. Então, a tipografia ele se baseava numa espécie de integração dialética mesmo entre a moderna tecnologia da época, que eram as projeções de lanterna mágica, com digamos, a tecnologia antiga do próprio livro. E ele reconhecia isso, né? Então, eu acho que assim, essa visão do Morris de tentar integrar capitular, não é, ornada, ilustração com gravura. Então a gente já pode passar então para o primeiro livro aqui, que é justamente sobre as artes do livro de William Morris. São uma coletânea de artigos em que o Morris fala a respeito da visão dele de livros. A introdução é do Gustavo Piqueira, que é um escritor bastante competente, bastante conhecido. Eu não sei se ele fez a introdução por ele ter escrito sobre o Dove's Press, né? Sobre a disputa de tipografia, de fontes, né? Da Dove's Press, que tem um romance, uma novela, né? Sobre o tema, interessante inclusive, mas que não é Morris, né? Ou se pela formação dele de design. Eu sei que é um texto muito, muito mal-humorado. Ele tenta fazer essa visão do que o Morris era um diletante, que ele era um hipócrita, de certa forma. Tem uns momentos aqui, mas ele não colocava o nome de todos da oficina. Fico imaginando se o próprio Piqueira coloca o nome de todas as pessoas que ajudaram ele a produzir o livro, ou se ele sabe também de todo mundo que produz ali ou vende. Isso parece um pouco aquela questão de um suco que anos atrás ficou famoso pela polêmica, que eles criaram uma historinha do lado. Era uma historinha totalmente fictícia, o suco era industrializado, com fábrica, e foi uma inspiração.
Sabe, o Morris tinha, evidentemente, contradições, óbvio, mas não valorizar. E ele fala, né, num determinado momento, Piqueira, que a arte do livro do Morris ficou à deriva no espaço, ninguém desenvolveu. E, né, como eu disse, é bobagem, né? Uma boa parte dos livros ah, que tem um acabamento diferenciado, que tem uma visão, né, a organização desse livro mais orgânica, como de uma Folio ou de uma Tartarus Press, é nítida a influência do William Morris. E isso não é porque eles usam essas. é, é, eles colocam decoração nas margens, né, como aqui, né, no Morris. É pela maneira de entender o livro. É aí que está, essa que é a grande contribuição no Morris. Ele entendia como uma totalidade construída. Ele menciona isso nos artigos, que o Piqueira aparentemente não leu, não leu com uma vontade, né? Então é um livro interessante porque ele é importantíssimo, é um dos poucos livros do William Morris disponíveis no Brasil, em português. O outro, como eu disse, é o News from Nowhere, né, que é o Novidade de Lugar Nenhum, que é um romance, então não está no mesmo patamar desse, que é um livro teórico, né? E um romance utópico e socialista, aliás, né? Ele foi publicado no Brasil pela Fundação Perseu Abramo, do PT, que fez com que o livro parecesse um caderno de agronomia, né? Mas, enfim, está publicado e está disponível em português. E esse livro é importantíssimo tem um paratexto mal-humorado em relação ao próprio autor, né? Tentando desqualificar a obra e justificar por que ninguém publica, que sei lá, uma porcaria. Não, e é bizarro isso ao mesmo tempo, né? Porque, em geral, o paratexto é exaltando as qualidades da obra, ou do autor, né? Então é um paratexto que não, que esculhamba o autor e a obra, e pronto, né? Então é um livro importantíssimo, recomendo, promoções da USP, adquiram, vale a pena, é muito bonito. Como designer, o Gustavo Piqueira, ele captou um pouco aí das ideias de design do William Morris, ele aplica aqui, ficou incrível. O que também é uma prova, né, de que não é bem assim, né? Aqui, esse Beatus Vir, né? É uma prova, né, de que o Piqueira está equivocado, né? Quer dizer, a influência do Morris é perceptível mesmo naquele, de forma negativa, naqueles que acham que ele falou um monte de bobagem, ou escreveu coisas equivocadas, ou tinha uma visão de mundo elitista, esse tipo de coisa, que são as acusações usuais ao Morris, né? Então, é um livro importante, os ensaios aqui, como eu disse, são aulas, né? Como se você... o livro, ele trabalha um pouco nesse sentido, né? Com essas imagens aqui que eu mostrei, desses incunábulos, um trabalho de documentação assim, e nesse ponto impecável, né? Então, o livro, essa edição é muito boa, porque ele dá esse efeito de que você está assistindo essas conferências, palestras do William Morris, que era um colecionador de livros, um entendedor do assunto, com uma cultura gigantesca, né? O Morris, ele representa aquele tipo de colecionador de livro que é também, né, o público de muitas editoras, como a própria Monte Abraxas, ou a Zagava, ou a Tartarus, que é aquele tipo de colecionador de livro que ele conhece muito de livro, né? Morris era esse, né? Então ele é uma figura, um padroeiro do colecionismo de livros, de certa forma, né? Ele produzia aquilo que ele amava. Então, esse livro reproduz essa experiência, então isso é precioso, né? Eu posso até achar que o Gustavo Piqueira fez um trabalho meio porco na introdução, mas eu só tenho louvores à edição do livro e à organização. Para você ter uma ideia, existe essa versão em inglês e é uma diagramação tediosa. Os livros teóricos e de ensaística do Morris, eles costumam ter esse problema. O francês, o Contre l'art d'élite, que é um grande livro do Morris, assim, que são os ensaios políticos dele, né? Acho que é o Useless Work or Useful Toil, né? São vários ensaios e conferências. É um pouco mais interessante, digamos assim, o formato, mas é um livro comum, né? Esse aqui não, é um livro que dá essa impressão, né? Que você está diante realmente desse processo de conhecer um livro antigo para produzir alguma coisa com a tecnologia que você tem hoje,
mas que tem aquele mesmo impacto, né? Isso é muito interessante, né? Ah, e aí a gente vai para o estudo da Florence Alibert, né? Que é o Cathédrale de Poche. Essa aqui foi uma frase dita pelo Edward Burne-Jones, que fez, né, as ilustrações do já mencionado Kelmscott-Chaucer, que é a grande obra-prima. Se vocês encontrarem um Kelmscott-Chaucer por menos de 10 mil libras, comprem, porque está um preço muito barato, né? Mas falando sério, tem uma edição... o Morris, ele tinha uma certa preocupação, ele é óbvio que sabia que os livros dele custavam muito mais do que um livro sei lá, de papel vagabundo, de papel pulp, né? Então ele tinha uma edição com papel mais simples, que tinha uma tiragem maior, e tinha uma edição com papel mais elaborado, que tinha uma tiragem menor e era voltado totalmente a colecionadores e bibliotecas, instituições que não teriam dinheiro para adquirir isso de uma outra forma, né? E a Florence Alibert, ela acompanha o desenvolvimento da visão do livro do Morris dentro das obras dele e na produção da Kelmscott. Então é um livro interessante porque ela não é nem só uma história da Kelmscott Press, da editora, não é uma história uma biografia do Morris, embora existam umas muito boas, e não é uma história dos pré-rafaelitas e das private presses, né, desses primeiros implementos de editora independente. É uma mistura de tudo isso. Tem um pouco de biografia, tem um pouco do estudo da obra do Morris, tem um pouco da história das private presses na Europa, antes, durante e depois Morris. Então é um livro muito, muito precioso. Eu não sei o que aconteceu, que ele foi retirado da Autran. Eu estou achando que a Florence Alibert conseguiu os direitos, vendeu os direitos para alguma editora grande ou para alguma editora universitária, e a Autran, que é uma editora independente de ensaios científicos, ela acabou tirando, né, por uma questão de conflito ali de catálogo. Mas eu consegui ainda comprar, né? É óbvio que quando esse livro foi anunciado eu comprei na pré-venda, sem pestanejar. É... E é uma pesquisa sensacional dela, né? Você lê rapidinho, assim, todas as polêmicas, e esse universo singular que o Morris construiu de uma nova Idade Média, de uma nova questão comunitária, né? Inclusive, a, a maneira como ela pinta Oxford, né? As universidades inglesas, Cambridge no caso, que depois teriam um grande domínio do classicismo e do esteticismo, né? No final do século XIX, inclusive nosso querido Fábio Ack, né, discute bastante essas questões, mas na época do Morris a influência era diferente, era uma influência mais do, do Ruskin, né, uma influência assim da Idade Média, que era essa visão do Morris, que era uma visão de alguém que se formou mais ali em meados do século XIX, assim, né, 1850, 1870, e para demonstrar como era rica, né, a paisagem cultural vitoriana, que a gente tem uma tendência a simplificar tudo, não é com meia dúzia de autores, não, era muito rica. Esses autores confluíam e debatiam entre si e se, digamos assim, refutavam ou se apoiavam. Era um universo bastante cultural, bastante rico, bastante complexo. E o Morris, nesse campo, né, como demonstrado aqui, ele tenta desenvolver uma ideia de livro ideal, que é interessante que a visão do Morris, né, diferente até da... Aqui é bem diferente o que o Gustavo Piqueira, digamos assim, define, né, como a visão de livro do Morris, que é uma coisa mais como uma aventura tipográfica, uma coisa que o Morris fazia quase como se fosse um passatempo. Aqui, a Florence Alibert, com muito mais texto analisado, ela percebe que não. Existe uma confluência de um ideal estético e ético na ideia do livro. E essa confluência, que é o que a Florence defende, ela só é superada quando existe realmente uma superação histórica. A visão do Morris, embora fosse, digamos assim, não fosse marxista ortodoxa e nem sequer marxista em si, ela era informada pelos movimentos sociais do século XIX e pelas lutas dos trabalhadores. Então, quando ele escreve o romance, até que eu mencionei aqui, o News from Nowhere, né, o Novidades do Lugar Nenhum, e ele fala assim, olha,
o Novidades em Lugar Nenhum, ele segue aquela velha fórmula vitoriana da pessoa que dorme e acorda no futuro, né? Tem vários livros que têm essa estrutura. E nesse caso a pessoa dorme e acorda na Inglaterra de não sei quantos séculos no futuro. Ela tem um sonho, na verdade, é um pouco diferente, né? Não é dormir e acordar, igual dormir em outro. Ela tem um sonho nesse sonho essa sociedade futura. E ele conhece essa sociedade, quer dizer, aquele clássico estrutura de utopia, desde a da própria utopia, né, de Thomas More, até o Admirável Mundo Novo do Huxley. E né, enquanto ele vai conhecendo as diferentes seções da utopia ali, né, ele encontra uma biblioteca, encontra livros. E é interessante a visão do Moyes nesse sentido, que uma jovem, né, que nasceu nessa nova sociedade, ela não tem muita paciência, né, porque ele quer folhear, tem a nossa visão do livro, né, são livros do futuro, imagina, e alguns do passado também. Então ele quer entender, ele quer folhear e ela não tem muito interesse, porque é como se na superação social, né, dos problemas que, digamos assim, de classe e de coletivos da nossa sociedade, vai existir um caminho em que os livros vão ser quase obsoletos, né? Em que a vivência as experiências e esse universo, digamos, da interação social e da coletividade vai ter uma importância muito maior que a experiência imaginária que o livro fornece, né? Isso é interessante, porque isso demonstra que não é uma brincadeira tipográfica, como fala o Gustavo Piqueira do Morris. Aqui é a imagem, o espelho da utopia. Mas a utopia que o Morris desejava era uma que não tivesse mais, onde esse tipo de livro não fosse mais necessário. E onde esse tipo de livro tivesse acesso de todos tivessem acesso a ele. Não só os mais ricos, não só as instituições. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Renovando a sugestão dessas duas leituras importantíssimas e renovando meu desejo sincero que as editoras brasileiras redescubram William Morris e traduzam as obras singulares e fundamentais desse grande pensador e escritor. Até a próxima.